Queridas e queridos, muito bom dia a todos, não é? Aí, bom dia, vocês vão almoçar daqui a pouco, não é assim? E a gente aqui no Brasil já está às 15 horas, não é? 15 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Vocês me ouvem bem? Sinalizo aí, ok. Muito obrigado, viu, pelo convite, a oportunidade, Cris, de estarmos juntos aqui. Em seu nome, eu cumprimento todos os nossos amigos e irmãos queridos do Allan Kardec, toda a diretoria, todos os frequentadores, colaboradores. Dizer para mim que, referência ao meu irmão Carlos Campetti, é um privilégio eu ser irmão tanto consanguíneo quanto espiritual desse irmão querido, né? E a gente agradece muito. Parabéns a vocês pelo trabalho, já de 24 anos, né? Uma vitória. Isso já é veja lá, né? 24 para 25 anos, tão próximo já de um quarto, né? De século, é isso? Então é bem considerável. A gente aprende com Allan Kardec que o trabalho no bem, para ser reconhecido efetivamente, ele tem que ter perseverança, o estudo, o aprendizado, né? Quando a gente persevera, a gente consegue alcançar os resultados. Então, muito obrigado pela presença de todos, uma satisfação enorme estar aqui hoje, nesse esforço de vocês, não é? No domingo aí, pela manhã, próximo do almoço, já estarem reunidos na casa espírita. É tão importante. A gente passou por esse processo de pandemia em que ficamos um tanto quanto isolados, digamos assim, ou pelo menos afastados presencialmente. E quando a gente pode retornar, não é, sentindo agora a presença, é tão gostoso, não é? Nada é tão bom quanto um abraço presencial em que a gente sente a união efetiva, a fraternidade, os laços, não é, do verdadeiro amor vão se desenvolvendo na constituição da família espiritual. E a gente tem a proposta desse tema para a gente poder refletir, conversar um pouco, bem à vontade, que é um tema que normalmente a gente tem em Mateus, quando a gente vê aquela expressão mais conhecida, orai e vigiai. Vocês já escutaram, não escutaram? Todos nós, né, já escutamos. E talvez a gente não perceba muito o registro que é feito por outro evangelista, que se chama Marcos, porque nós sabemos que nos evangelhos, na elaboração, na escrita, não é? Nós tivemos quatro assim discípulos, apóstolos do Cristo, que se converteram em evangelistas, portanto médiums, historiadores, escrevendo a própria um pouco da biografia de Jesus e mais principalmente os seus ensinos, a sua mensagem, não é? A sua parte de virtudes, tanto no testemunho quanto na, na fala mesmo, né? Por parábolas, na parte em que vai compartilhando pela conversa, pelo diálogo, esses ensinos tão importantes. E a gente tem dois que conviveram com o Cristo, foi o caso de Mateus e de João, e dois outros que não tiveram uma convivência assim direta com Jesus, o caso exatamente de Marcos e de Lucas. Lucas escreve o Evangelho por intermédio de Paulo e também de Maria. Isso a gente pode ver muito bem lá no livro belíssimo clássico que é Paulo e Estevão, na psicografia de Chico Xavier, a obra publicada pela FEB Editora, autoria de Emmanuel. E aí a gente vê, inclusive, que esta alcunha cristão, né, como nós somos chamados, foi exatamente designada por Lucas, porque antes eram os homens do caminho, não é? Daquela casa de assistência, de proteção, de orientação, e depois, então, por sugestão de Lucas, a gente passa a ter essa denominação de cristãos. E Marcos, ele acaba escrevendo o Evangelho pelo contato que teve com Pedro, não é? E escreve um Evangelho um pouco mais resumido, mas é muito interessante porque em Marcos, que nós vamos utilizar, tem o chamado sermão escatológico, aquele sermão profético. Não sei se vocês já escutaram sobre ele. Está no capítulo de número 13 de Marcos. E exatamente o artigo ou o versículo 33 é que vai nos dizer, nesta sequência, um pouco assim, diferente do que a gente vê em Mateus, não é?
ele diz: olhai, vigiai e orai. Exatamente com esses três verbos no vocativo, trazendo para nós, não é? Olhai, vigiai e orai. E a gente aqui compartilhou um texto já há algum tempo e temos feito a reflexão sobre esse tema que a gente gostaria aqui de trazer para vocês e a gente vai conversando, né? Quando alguém tiver alguma pergunta, se quiserem, pode levantar a mão, não sei se dá para a gente ouvir, dá, ou se não, né, anota depois aqui ao finalzinho, a gente pode conversar também para fazer bem gostoso esse momento, né? Momento de festividade espiritual. Então a gente vê sobre essa temática, assim, um aprendizado de um olhar diferente que a gente quer aqui compartilhar com vocês. Nessa admirável visão de futuro, uma visão prospectiva, Jesus então profetiza, não é? Ele traz um olhar assim que é o do que vai acontecer. A mensagem do Cristo, ela não foi apenas para aquele momento específico, ela certamente se projetou para o futuro, para o que viria. Então, essa visão prospectiva do Cristo é admirável. Por isso, para compreender a sua mensagem, a gente precisa ter uma visão mais ampla, que não se limita apenas à existência corporal ou material, física, mas sim à vida espiritual no seu sentido de imortalidade, o antes e o depois desta própria existência física, como a gente assim aprende no Espiritismo. Então Jesus, ele profetizou, né? Ele prenunciou algumas ocorrências, ele vaticinou algo que viria a acontecer, não de uma maneira assim, digamos, né, até escandalosa, ou de uma maneira tão apocalíptica que pudesse assustar, mas ele certamente trouxe mensagem para nossa reflexão, para a gente poder, inclusive, ter uma visão que não se limitasse apenas ao momento atual que nós estamos vivendo, embora seja extremamente importante. Então, o mestre profetizou e o evangelista Marcos anotou: olhai, vigiai e orai. Isso, não é? Está lá no capítulo de número 13, versículo 33. Por que isso? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Veja que interessante, né? Não sabeis quando será o tempo. A gente fica assim, logo, né, imaginando como é que é exatamente essa perspectiva, essa questão, não é? Vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certinho, né? Ok. Então, vejamos que curioso, porque será que tempo o mestre se referiu? Será que está falando daqueles tempos chegados? Se a gente vê lá no capítulo 18 de A Gênese, quando fala exatamente Kardec dos tempos que são chegados, fala da geração nova, fala dos sinais dos tempos, já prenunciando efetivamente que nós estamos vivendo um tempo de transição. A própria Terra passa por um período de transição desse mundo de expiação e provas, né, onde há um império assim temporário do mal, naturalmente, mas já caminhando para um mundo de regeneração, de uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. Será que estava Jesus se referindo a esses tempos chegados, não é? Que a gente até diz os tempos já chegaram, porque nós já estamos vivendo esses tempos anunciados pelo Cristo, né? Observando-se assim tudo que está ocorrendo, tudo que está acontecendo na atualidade, sobretudo nesses tempos, né, momentos líquidos, essa alcunha, né, de liquidez é uma criação que foi estabelecida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Já leram algum texto dele? Ele tem assim vários livros, escreveu mais de 60 livros, é impressionante. E ele coloca ali, por exemplo, tempos líquidos, amor líquido, medos líquidos, sociedade líquida, democracia líquida. Ele vai falando tudo desse estado de liquidez, porque é como se a gente não conseguisse, não é, assim fazer a gestão. Quando a gente fala em gestão, você tem o controle, não é? E parece que vai esvaindo tudo pelas nossas mãos daquela liquidez, porque a gente não dá conta de ter um domínio, uma gestão, um controle. Aí ele fala dessa sociedade líquida que a gente está vivendo, em que basicamente os valores estão invertidos, em que a gente dá uma importância muito grande às coisas que são temporais,
Por isso que a característica dessa sociedade líquida é exatamente a transitoriedade, a celeridade, né? Já vista aí tudo que a gente está vivendo, né? Pela internet, por esse mundo virtual, tudo é muito célere, é muito rápido. A gente até diz assim, não é num sentido, assim, numa sequência, não é? Mas tem um sentido randômico, um tanto quanto aleatório, e também no sentido assim que vai numa multiplicidade muito, não é, acelerada. Então a gente tem esse ritmo assim frenético e às vezes a gente nem para sequer, não é, para poder observar, para poder sentir melhor tudo o que está acontecendo. Então dá a impressão assim, realmente que nesses tempos líquidos, que esses valores assim estão parece que estão perdendo realmente o seu significado, né? E boa parte das pessoas não estão sabendo para onde vão, não é? Onde é que se encontram efetivamente, quais são, né, as suas tarefas, é o que deve se fazer, para onde, né, vão seguir, afinal de contas, né? Qual caminho percorrer. Tudo parece assim apontar efetivamente que esses tempos chegaram. Quando a gente escuta essa recomendação do Cristo, definido nesse vocábulo tão interessante, olhai, não é? A gente verifica que é uma espécie de convite, convocação, né? Olhai, está ali no imperativo. Determina o quê? Que nós saiamos desse nosso mundo íntimo, um mundo muito introspectivo, em que a gente está voltado para nós mesmos, e que a gente procure enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Então, sair do nosso mundo e observar o entorno, ao nosso redor, o que está acontecendo. É como se a gente assim projetasse uma espécie de visão panorâmica, sabe, uma visão sistêmica, abrangente, para a gente enxergar mais longe, novos horizontes, né? Que vai alcançar assim todo o possível para que a gente consiga perceber essa ambiência em torno de nós, não é? E, afinal de contas, como é que a gente tem agido, não é? E reagido também diante de tudo que está acontecendo e de como nós percebemos o que está acontecendo. Então, olhar, mirar e examinar são atitudes saudáveis quando se tem o propósito sincero de aprender e de se conquistar novos valores. A gente está sempre aprendendo, nós estamos sempre nos desenvolvendo e precisamos ter esta mente aberta para sempre aprender. Eu me lembro quando eu era criança, assisti um desenho animado, ainda em PB, preto e branco, e era um senhor baixinho, assim, olha os estereótipos, né? Olhinhos puxadinhos, e ele tinha uma penca de filhos, assim, tinha muitos filhos. Interessante que naquela época as animações tinham um certo fundo moral, né? E ele sempre aparecia, ao final de cada episódio, ele trazia ali uma frase de efeito. E uma que ele disse uma vez, nunca me esqueci, quando ele falou que a mente é feita para quedas, só funciona quando está aberta. Interessante, não é, queridas, queridos? Porque realmente nós vamos ter a nossa mente funcionando quando ela está aberta. E a gente só aprende quando nós abrimos a mente. Por isso, André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, logo no primeiro capítulo, quando ele fala dos imperativos cristãos, que ele elenca 30 imperativos, o primeiro é assim: aprende humildemente. Nessa psicografia abençoada de Chico Xavier, publicada pela FEB Editora. Aprende humildemente. Então, nós só vamos aprender efetivamente se nós formos humildes. Então, buscar conquistar esses novos valores, procurando assim uma compreensão abrangente da realidade que enfrentamos no dia a dia. Esse é o grande desafio, para a gente não ficar limitado ou delimitado apenas àquelas questões que estão assim muito próximas, estão palpáveis, estão objetivas. Esse nosso olhar ele deve ser mais amplo, ele deve ser dinâmico, atuante e enxergando novos valores. E aí vem a pergunta crucial que eu faço aqui para nós todos, incluindo a mim mesmo, viu, queridos, queridas? Qual a leitura que nós fazemos então do que está acontecendo no mundo? Tantas coisas que estão acontecendo, né? Qual é a nossa leitura? Como é que nós temos sentido esse instante atual? Como é que nós estamos enxergando, percebendo e estamos sentindo tudo o que está acontecendo?
E até que ponto nós nos deixamos abalar por estas ondas efêmeras, né, que são passageiras, de modismos que vêm e que vão, de ocorrências impactantes que acabam assolando aí as sociedades nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo. Então, será que a gente se abala, a gente fica, né, aflito, se deixa envolver, perde um pouquinho, né, do equilíbrio? Como é que será que está a nossa reação? Como é que a gente está vivendo? Como é que a gente está encarando tudo isso? Então, considerar, avaliar e ponderar, vejo que são palavras significativas. Considerar, avaliar, ponderar, integram essas perspectivas de olhares percussientes, ou seja, olhares que vão enxergar além, a ciência, com a capacidade de poder encontrar explicações, não é? Esse olhar, quando considera, quando avalia, quando pondera, ele certamente vai chegar a pontos mais distantes, não é? Que não vão estar circunscritos apenas à objetividade material, restritiva e limitadora, conforme a gente estava comentando, mas vão transcender os novos olhares, captadores de realidades assim espirituais e também mediadores de liames entre o passado, o presente e o futuro. Olha que coisa linda, não é? Quando a gente enxerga mais longe, numa visão sistêmica, a gente começa a entender melhor o presente, estabelecer o vínculo desse presente com o passado, até pela própria lei de causa e efeito, e entender o que virá como consequência no porvir, no futuro, não é? Isso aí exatamente compreende a gente enxergar além, compreendendo o antes e o depois, para se entender precisamente o agora. Eu estava vendo uma mensagem tão bonita hoje ainda sobre essa questão, né, que está naquela animação em que a gente vê ali sim um ensino moral, né? Eu achei muito bonito que a gente vê uma mensagem falando assim, não dá para a gente cogitar do passado porque ele já foi, o passado já passou, ele já aconteceu. É por isso que a gente não se recorda de existências passadas para o nosso próprio benefício. A gente mal dá conta de fazer a gestão sobre uma personalidade, imagina se a gente acessasse outras, né, de outras eras. Seria uma confusão tremenda. Por isso, o abençoado esquecimento do passado, para que a gente possa, né, aprender a dar conta de nós mesmos, enfim. Então, o passado já foi, não há como voltar lá e fazer de novo no passado, né? Não tem jeito, porque ele já foi, já aconteceu. O futuro ainda está por vir. O futuro é uma promessa. Pode ser uma realização a depender do que nós vamos estar projetando agora e fazendo agora. Por isso, se chama presente. E eu achei isso muito bonito na fala. Presente porque é uma dádiva. O presente é uma dádiva. É como se fosse uma oferta que nós estamos assim recebendo para a gente poder fazer o melhor ao nosso alcance. Por isso esse desafio tão importante de ter esse olhar, né, mais amplo. E nessa concepção, para nós espiritistas, as variáveis tempo e reencarnação são imprescindíveis. Por quê? Para a gente poder entender o ser como imortal. E este ser imortal, que é o espírito, que é o self, que é o eu profundo, que somos nós, né, ou indivíduo, os indivíduos, nós somos os artífices, somos os criadores do nosso próprio destino. E, consequentemente, né, nós somos responsáveis pelas nossas ações, palavras, pensamentos, tudo isso nesse processo contínuo e crescente de influências que a gente estabelece, interpessoais, que a gente chama de meta-influências, porque são influências que transcendem, que estão além de um mero contato físico, porque diz respeito também a uma afetividade mais profunda, que pode levar a benefício, ou às vezes, se ela for um tanto quanto desarticulada ainda, desarmoniosa, ela pode levar a desequilíbrios, não é isso? Mas estas influências elas existem entre todos os seres da criação divina. Não é só entre nós, seres humanos, é também com os nossos irmãos considerados menores, né, que estão em outros processos evolutivos, em estágios inferiores ao nosso, porque ainda não estão dotados de razão. Nós temos a razão, por isso temos a responsabilidade de fazer escolhas.
usando bem do livre-arbítrio, porque seremos responsáveis pelas nossas escolhas, não é? E a gente vai percebendo então que esse vocativo olhai, Jesus fala o olhai, não é isso? Com que Jesus nos desafia, porque é um desafio para todos nós, é uma proposta. Ele está fazendo uma proposta quando nos convoca ao olhar. Olhai. O que está assim subjacente a esse vocativo olhai, a esse verbo olhar? Ali, Jesus faz uma proposta para nós, olha que interessante, queridos, de renovação, para nós nos renovarmos. Renovação é como se a gente se inovasse, se regenerasse, nascesse de novo para um despertar consciencial. A nossa consciência está desperta. É tão interessante que no livro de Irmão Jacó, que esteve na personalidade Frederico Figner, esteve também vice-presidente da FEB. Isso para dizer que estar vice-presidente não significa coisa alguma, né? Os cargos, o mais importante efetivamente né, é o trabalho de Jesus, de Ismael, nós somos intermediários. E ele era um homem esforçado, caridoso, né? Frederico Figner esteve vice-presidente da FEB. Quando ele desencarnar, antes de desencarnar, ele fez uma promessa. Falou: olha, eu vou desencarnar, quando eu desencarnar, eu vou voltar e vou escrever um livro através do melhor médium que exista aí, para poder dizer tudo o que a gente acredita né, assim, pelo Espiritismo, dizer que é verdade. Eu vou então trazer o testemunho de que é verdadeiro. E ele foi então nesse sentido, acabou desencarnando. Ah, meu Deus do céu. Desencarnou, mas não foi nada como ele imaginava. Por quê? Porque ele achava que ia ser fácil, chegar do lado de lá, vai ser tudo isso aqui e tal. Ele levou um tempo considerável para poder se adaptar, para poder se acolher, se aceitar, porque ele não percebia em si próprio o que ele tinha como trabalho realizado aqui. Ele tinha uma cobrança com ele e ele não aceitava determinadas coisas. E ele começou a vislumbrar algumas situações, circunstâncias, que ele era, inclusive, esclarecedor, né, de espíritos, um trabalho mediúnico. E alguns espíritos apareciam por aí lá do outro lado, que não haviam sido encaminhados, e falou: ei, irmão Jacó, cadê aquela luz que você tanto falava? Você mesmo não tem luz nenhuma. Imagina, ele começou a entrar num estado meio depressivo, né? Aquela coisa toda. E aí vai, conversa, né? Tem contatos com vários amigos, né, que foram também trabalhar na federação, contato com a sua filha, não é, que é a Raquel Figner, que lá tem o nome de Marta, e é tão assim interessante, porque ele vai estimulando, né? Aos pouquinhos ele vai sendo estimulado, e aí ele começa a trabalhar e ele vê aquela luz que se projeta de dentro de si. Então, essa luz todos nós temos, que é um despertar consciencial diante do trabalho que a gente precisa realizar. E é exatamente o convite que Jesus nos faz, recomendando para nós esse trabalho de autodescobrimento, autoconhecimento. Quando Kardec, na sua genialidade, não é, de codificador, que esta casa recebe o nome, né, do mestre Lyonês, né, do exímio educador por excelência, e esse codificador maravilhoso, não é o fundador, não é o criador, não é o inventor do espiritismo, como alguns dizem, evidentemente, porque a doutrina é dos espíritos, né? Então vem da espiritualidade maior, mas Kardec teve um papel missionário de materializar a doutrina entre nós, de fazer com que essa doutrina pudesse estar acessível a todos aqueles, não é, que precisassem de consolo e de esclarecimento. Então, ele didaticamente vai e materializa esse conjunto de princípios fundamentais advindos da espiritualidade e gera, não é, as 5 obras do Pentateuco, escreve a Revista Espírita, também escreve outros livros e funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, faz todo um trabalho realmente naquele movimento espírita nascente ali, para que a mensagem pudesse ter toda a estrutura para ser divulgada, né, na França à época e mundo afora. E a gente vê como é interessante, né, Kardec ali, ele vai organizando o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, que tem a primeira edição em 1857, a segunda definitiva em 1860. Porque a primeira edição, não sei se vocês sabem, tinha apenas 501 perguntas. A segunda passou a ter 1019 perguntas. E na questão 919,
o Kardec, nessa sua genialidade, né, de codificador, organizador, sistematizador, ele pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida de domar as suas más inclinações, de não se deixar cair nas tentações. Olha que pergunta interessante, né? Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida, né, de domar as suas más inclinações? Isso vale dizer, né? Qual o meio prático é o caminho, né? Assim, a forma que isso vai acontecer. Qual é esse caminho? Qual é essa forma? Prática, não é teórica. Que tem o homem é um ser humano, a humanidade, nesta vida, é agora, no presente, não é? E ainda é um meio prático e eficaz, ou seja, que tenha resultado, não é só uma coisa, né, para ficar na teoria, no papel e não funcionar, é para funcionar. Que tem o homem de fazer o quê? De buscar sua melhoria mesmo, né? Da sua transformação, né? Conseguir domar suas más inclinações, não cair em tentação, enfim. E a resposta que o Espírito da Verdade dá é conhece a ti mesmo, não é? Então, esse é o meio prático. Kardec ele não fica satisfeito com a resposta. Aí ele pergunta, mas isso aí todos nós sabemos, a gente quer saber o como fazer isso, afinal de contas, né? Como conhecer a si mesmo. Aí quem responde é São Santo Agostinho, né? Canonizado pela Igreja Católica. Olha que interessante. Porque ele perguntou qual, o Espírito da Verdade respondeu qual o meio prático. Conhece a ti mesmo. Ele não perguntou como, depois é que ele vai perguntar o como. Aí vem a metodologia de como fazer isso. E Santo Agostinho faz aquela recomendação, né? Toda noite passar em revista, não é? O que aconteceu ao longo do dia. Faça perguntas, né? Fazer perguntas à própria consciência. Por que, gente, fazer pergunta à consciência? Porque é na consciência que está escrita a lei de Deus. Então, esse olhar que Jesus nos convida, nos convoca, é para um despertar consciencial. A gente fazer pergunta para nós mesmos, buscar a presença divina dentro da nossa intimidade, né? Para a gente poder se descobrir como seres divinos. E ali a lei de Deus está escrita na nossa consciência para que a gente saiba exatamente distinguir o certo do errado, o bem do mal e fazer as melhores escolhas. Quando a gente tiver qualquer dúvida quanto ao que seguir, que caminho adotar, busquemos dentro de nós. Então, essa interrogação que Santo Agostinho recomenda é fundamental. E aí vai fazer o quê? Faça uma avaliação, verifique. No dia seguinte, você vai reforçar o que fez de bem e vai corrigir o que fez de mal. E vai fazer o que não fez, que deveria ter feito. Não é isso? Aí é um planejamento, replanejamento, é o chamado PDCA que a gente fala, né? O pessoal da área de gestão de administração. Veja, também esse vocativo, né? Olhai, ele é um estímulo para nós. Para quê? Para a superação dos paradigmas materialistas, ou seja, a gente não se limitar a uma visão apenas de mundo material, aqui, não é? Circunscrito, delimitado, porque é muito pouco. Nós vamos enxergar, à luz do Espiritismo, nós vemos a realidade do Espírito, a realidade espiritual, o mundo espiritual. E isso faz toda a diferença, sabe por quê? Lá no capítulo de número 2 do Evangelho, quando fala que não veio, né? Ele fala que não veio destruir a lei, não é isso? No capítulo um. Depois ele vem colocar no capítulo 2 exatamente sobre a questão da necessidade de nós entendermos o significado da sua mensagem, da lei que ele vai trazer explicando. Por isso, ele vai dizer para nós aqui nesse capítulo de número 2 no item de número 5 sobre o ponto de vista. O ponto de vista que deve se ampliar para a vida futura. Quando ele diz: Meu reino não é deste mundo. Eu estava procurando aqui porque tinha me esquecido qual era o título do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E no item 5 ele coloca a questão do ponto de vista. É a vida futura. Quando nós vislumbramos a vida futura, tudo fica mais fácil para entender em termos da mensagem do Cristo. Se nós não tivermos esse entendimento da vida futura, boa parte da mensagem de Jesus vai ficar o quê? Incompreensível, ininteligível. Então nós precisamos superar esse paradigma materialista, que é o que a sociedade contemporânea, pós-moderna, estabelece e continua estabelecendo. A cultura, a posse, a vaidade, o orgulho, tá certo? Assim, o egocentrismo, todas essas questões de vícios que nós temos que trabalhar para superar. E ainda esse vocativo olhar também é uma convocação para a nossa efetiva transformação moral. Transformação moral de cada um de nós.
né, com vistas à regeneração social de toda a humanidade, que começa, evidentemente, no nosso próprio coração, não é isso? Então, veja, é um vocativo forte o olhai, para que a gente possa ter essa proposta de renovação, de despertar de consciência, também, não é, de superação dos paradigmas materialistas, aquilo que está estabelecido, e a gente precisa estar além disso, porque nós somos espiritualistas, evidentemente, então temos que ver a vida espiritual, e além disso, o objetivo principal do espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Por isso, a questão, né, da regeneração social da humanidade, como está também no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, que o Espiritismo veio para promover a regeneração social da humanidade. E a gente sabe que isso só acontece pela reforma íntima, pela renovação de cada um de nós. E aí fica um questionamento para a nossa reflexão. Como é que tem sido o nosso olhar, então, perante as pessoas? Como é que a gente tem olhado as pessoas? Aliás, a gente costuma olhar as pessoas, queridas e queridos? Vamos fazer um exercício aí? Para quem está ao lado, por favor, se vire ao lado mesmo sentado e olhe para o seu interlocutor. Por favor. Veja aquele que está mais próximo. Olhe para ele. Eu não estou vendo vocês se olhando, não. Eu estou vendo todo mundo, gente. Não adianta fingir. A gente já se conhece faz tempo. Vocês sabem o que acontece quando a gente olha nos olhos? Olha nos olhos, quero ver o que você me diz. Quando a gente olha nos olhos do outro realmente, a gente vê refletida na retina do nosso interlocutor a nossa própria imagem. E isso é simbolicamente significativo, porque é exatamente nós reconhecermos a nós mesmos no nosso semelhante. O outro é o nosso próximo. Ele merece ser amado como nós também desejamos ser amados. Então veja que coisa bonita, não é? Olhar é importante. Como é que a gente tem olhado para as pessoas, para as ocorrências, até para as provações que a gente tem enfrentado, né? A gente fica desesperado, como é que é? Olhar para as oportunidades que a gente tem, né, recebido, que a vida tem nos oferecido. O que que exatamente diferencia o nosso olhar do olhar comum? Tem alguma diferença? Talvez a partir de agora a gente possa ter um olhar diferente, não é? Não obstante as tendências assim alarmantes, não é, que a gente vai vendo nesses finais de tempos, né, início de novos tempos, nesse período da transição, mesmo considerando o caos, né, que parece estar dominando o mundo em todos os sentidos, né? Tantos têm deixado aí, né, se conduzir pelo pessimismo, pela descrença. Leon Denis vai dizer para nós, na quinta parte do livro Depois da Morte, que o amor é o olhar de Deus sobre a vida. O amor é o olhar de Deus sobre a vida. Então nós não estamos desamparados, não é? Por isso, eu digo a vocês que eu prefiro ter um olhar diferente, que é um olhar otimista e amoroso. E você, como é que prefere ter esse olhar? Este é o vocábulo, é o verbo olhar, é o vocativo olhai. Mas tem o vigiai, que vem na sequência. Significa o que vigiai? Se o olhar é nós termos uma percepção abrangente, sistêmica, o vigiai é um foco, é o prestar atenção, é estar presente naquilo que nós estamos fazendo. Quem é que está 100% presente no Allan Kardec? Esta menina que está chegando está começando a estar presente, não é isso? O que nós estamos fazendo? Eu estou lendo um livro chamado A Única Coisa, um best-seller, originalmente aí americano. Está traduzido para o português, publicado pela Sextante. E é tão interessante que ele coloca que a gente deve fazer uma única coisa. E ele vai, assim, colocando de lado aquela questão da multiplicidade, né? Da capacidade de nós fazermos muitas coisas ao mesmo tempo, a chamada, né, poliatividade, não é isso? Policompetência. Ele diz que, né, nós não conseguimos fazer mais do que uma coisa por vez. Aí eu estava comentando isso com uma querida
e ela disse assim: Esse livro foi escrito por um homem? Aí eu falei: Não, foi escrito por dois, porque um só não deu conta. Aí ela falou: Porque as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Como é que você vai me explicar essa teoria de que. Aí eu fui lendo mais o livro, não acabei ainda, mas interessante que ele vai dizer o seguinte: quando a gente adquire o hábito, que é o que a gente aprende no Espiritismo também, está lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, fala sobre o hábito, não é isso? Na psicografia do Chico, a publicação da FEB Editora, é tão interessante que o hábito é uma conquista de quando a gente vai insistindo em fazer o que a gente ainda não tinha o costume de fazer. Porque o hábito já é a realização daquilo que a gente já não precisa mais fazer força. Confere? Porque já se tornou habitual, por isso que Emmanuel diz que a espontaneidade é precedida pela disciplina. Ou seja, antes da gente ser espontâneo, de fazer as coisas naturalmente, fazer sem fazer força alguma, a gente tem que ter disciplina. Ora, para ter disciplina, você faz força, não é isso? Porque a disciplina é você, sim, ter, né, aquele compromisso, o dever. Você precisa fazer, você precisa cumprir. E a gente vai sentindo assim depois. A gente vai se soltando. Porque quando você já fez aquele esforço, já adquiriu o hábito, entra no automático. Então, principalmente as mulheres, que são multifacetadas, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque já tem esse hábito e conseguem fazer outras coisas. Nós, homens, fazemos uma coisa de cada vez e mais ou menos, né? Os homens aí do público concordam comigo? Sim ou não? Olha lá, já está concordando. Mesmo porque acho que tem o quê? Quantos homens aí? Tem uns dois ou três, quatro, né? O homem, eles têm que Então, tá vendo? A maioria é feminina, né, para variar, porque as mulheres estão à frente, é assim mesmo. Então a gente vê aí na plateia, né, 80% é feminino. Mas a gente vai aprendendo também, porque o espírito, na essência, ele não tem sexo. Nós nos revestimos de personalidades, na hora masculina e na hora feminina, para o exercício da evolução, né, em todas as nossas potencialidades. Então, nós temos a característica da personalidade masculina ou feminina, mas na individualidade, essencialmente como espíritos, né, nós estaríamos, digamos assim, né, desprovidos dessa questão da manifestação, né, até numa forma que seja ou masculina ou feminina. Mas isso a gente vai chegar lá. Por hora a gente vai revezando e vai de acordo com a própria sensibilidade, às vezes até numa situação que não é escolha, mas é condição, não é? Da homoafetividade, enfim, sem entrar no mérito e sem nenhum preconceito, que a gente não deve ter preconceito com nada, o espiritismo é inclusivo, né? E essa questão do vigiar, então, está 100% presente. Nós estarmos atentos, temos foco, temos diretriz, termos a bússola, o norte. E aí eu pergunto para vocês, qual é o nosso roteiro? Para facilitar que vocês estão meditando, começa com o E e acaba com o Evangelho. O nosso roteiro é o Evangelho de Jesus. Toda vez que a gente tiver qualquer dúvida, abra o Evangelho. Vamos ler o Evangelho. A carta maior lá diz amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente segue esse mandamento, a gente não tem dúvida. Não é assim? E quando tem alguma dúvida a mais, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá está tudo explicadinho. A parte moral, ética, de como a gente deve fazer. Até como se comportar, não é isso? Então, essa vigilância, ela é importante. Porque ela vai nos dizer, assim, sobre o que a gente precisa fazer. Eu preciso estar atento ao meu próprio comportamento, ao meu pensamento, à minha vibração, à minha palavra, ao meu sentimento, às minhas ações. Eu preciso estar atento, vigilante. A vigilância, ela nos coloca assim com foco como se fosse sobre lentes. E a gente não está sozinho, nós estamos sendo observados, evidentemente, né? Eu me lembro uma vez conversando numa entrevista com jovens, era um encontro de jovens em Goiânia, aqui no interior era em Goiás, né? Em Goiânia, na capital de Goiás. E aí, num evento, o Divaldo, no encontro de jovens, eu perguntei para ele, né? No finalzinho, assim, eu pergunto o que eu fiz. Os jovens estavam perguntando tudo, e eu me senti jovem também, falei, eu vou perguntar, né? Aí eu fiz uma pergunta. Como é que ele conseguiu, né, chegar naquele estágio, assim, né? Enfim, que se torna um exemplo para nós, efetivamente, né? Nós temos o privilégio de sermos contemporâneos de Divaldo Franco, como tivemos de ser de Chico Xavier, né? E aí ele falou, ah, meu filho,
fazendo tudo o que eu faço em público na intimidade. Cara, quando ele falou isso, eu comecei a tentar esconder os meus pensamentos. Porque olha a dimensão dessa resposta. Tudo que faz em público faz na intimidade. Não está falando aqui de detalhes que são de questão de intimidade, assim, né, gente? Não está entrando nesse mesmo, mas está falando assim, do que sentir, do que pensar, de como vibrar, que é aquela autenticidade tamanha, a coerência, né, entre o que conhece e o que vive, entre o que estuda e o que pratica, que não precisa ficar como os fariseus, por exemplo, que eram hipócritas, eram falsos. Então a vigilância, ele coloca esse olhar atento para a gente ser coerente. Coerente com o que, né, está estudando, com o que está aprendendo, para poder fazer todo aquele esforço da prática, de estar vivenciando aquilo. E eu me lembro uma vez até a gente num curso de oratório e tudo, né, trabalhando ali, e o querido Rubem Alves, né, ele dizia que antes da gente fazer um curso de oratória, é preciso fazer um curso de escutatória. Então a gente precisa primeiro aprender a escutar. Mesmo porque os ouvidos, né, que estão mais próximos da boca que fala, é exatamente do falante. Oh, que novidade, hein, Campete? Que coisa! Mas isso faz toda a diferença porque, em primeiro lugar, a mensagem é para nós mesmos, não é? Ô, Cris, essa menina que está atrás de você está tão séria. Essa que olhou para o lado agora, assim, de óculos. Ah, agora ela está sorrindo. Já deu um sorriso ali, que bom. Então, veja, do que eu estava falando mesmo, gente? Ah, estão prestando atenção, né? Então é isso aí. A gente fazer um curso escutatório, porque os primeiros ouvidos, né, estão mais próximos da boca que fala, é do próprio falante, porque a mensagem, em primeiro lugar, é para exatamente quem está falando. Qualquer estudo, gente, aula, palestra, seminário, encontro que a gente está ali, né, fazendo o trabalho, está ajudando a coordenar alguma coisa, se direciona primeiro para nós, em primeiro lugar para nós mesmos. Por isso a gente precisa ter essa humildade de aprender, né, humildemente. E a vigilância tem a ver com isso. Eu estou ali num controle, numa gestão, e eu tenho que tomar o cuidado de nem ser extremamente rigoroso comigo, para me autocondenar, mas também não posso ser tão assim, entre aspas, né, libertino, a ponto de me deixar solto para fazer tudo o que eu acho que devo fazer, principalmente quando eu chego a uma certa idade, por exemplo, eu acho que eu tenho liberdade, inclusive, de falar o que eu penso, doa quem doer. Não. Eu tenho o direito de falar, tenho liberdade de falar, de sentir, de expressar tudo que eu quiser, desde que eu não falte com respeito. Nunca. Porque ninguém tem o direito de ser desrespeitoso. Ninguém tem o direito de tirar, privar a liberdade do outro. E a vigilância nos faz ficar então atentos. Olhai, vigiai. E aí vem o orai. A oração é uma forma de nós estabelecermos contato com a espiritualidade. O livro dos Espíritos diz que a oração torna melhor o homem. Ah, por que que ali, Cris, como é que é o nome? É o seu digníssimo que está ao seu lado? Márcio. É o Márcio, Márcio? Tá. Márcio? Márcio, Marcos. Ô Ah, Marcos. Márcio. Márcio, por que que lá no livro dos Espíritos diz assim que a oração torna melhor o homem? Por que que Desculpa. não falou para a mulher? Lá no livro dos Espíritos diz que a oração torna melhor o homem. Por que Ah, que não falou que torna melhor a mulher? nós já somos melhores. Não precisa responder, viu, Márcio? Então, você quer que eu responda? Sim. elas já responderam, Márcio. Agora vai, tá vendo? O que fazer? Mas fala, pode falar. O homem é porque o homem tem um tom genérico, englobando, obviamente, a humanidade, né? Não Humanidade. o homem masculino, sexo, Exatamente. É o ser humano, né, Márcio? ser humano. É o ser humano, né? É o ser que integra a humanidade. Então, realmente a oração nos torna melhores, porque nos aproxima de Deus. É uma conversa com Deus, é uma forma da gente escutar Deus na intimidade do nosso coração. Por isso Jesus recomendou, quando a gente for orar, que a gente se recolha na intimidade do nosso quarto, nosso coração, no silêncio, a gente poder escutar Deus. Como é importante. E a oração deve fazer parte da nossa vida, assim como o alimento material.
A gente come por dia quantas vezes, assim, aproximadamente? 3. Olha, as mulheres comem 3, nós homens comemos 5 no mínimo. Pelo menos, né? Então vamos lá. Entre 3 a 5 vezes, né? A gente tem. O ideal é que nós façamos o alimento espiritual assim como estamos fazendo o alimento material. Uma forma simples da gente se recordar. Será que eu já orei hoje, né? Já fiz a prece hoje? É a maneira. E nós estávamos com o pessoal de Utah, né? Utah e Estados Unidos também. Era às 10 horas da manhã aqui, 7 horas da manhã lá, né? Mas estava escuro, ainda tudo escuro e tal. Falei, gente, amanheceu. Eles não tinham orado ainda, então a gente aproveitou para orar, porque estava acordando eles todos lá, imagina, né? Num bate-papo lá com um grupo, né? Então é interessante. A oração, ela é tão importante que é como se fosse um alimento. Como a gente se alimenta materialmente, a gente deve se alimentar espiritualmente por meio da oração. O Evangelho tem uma revelação impressionante, que ele diz que a oração é a ação de cada dia. O Evangelho é o Espiritismo. Por isso que não há fórmula no Espiritismo, não há ritual. Você não precisa fazer a prece necessariamente com os olhos fechados, com a mão postada, joelhos, né, em pé ou deitado, tomando banho. Você pode fazer a oração do jeito que você quiser, desde que esteja conectado. Porque o que vale na oração é o pensamento e o sentimento. E a nossa pureza. Por isso, quando nós formos falar com o Senhor, entregar no altar o que nós temos de melhor, a pureza do nosso coração. Não guardando ressentimento, ódio, mágoa, essas coisas todas, confere? Então a oração, ela nos eleva. Por isso, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, que é a psicografia de Chico e de Valdo Vieira, na publicação da FEB Editora, vai dizer para nós que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha lá, coração da vida para a vida do coração. Isso é oração, essa conexão com o sagrado. É o momento em que nós estamos na nossa intimidade, ou às vezes na coletividade, fazendo essa evocação, fazendo esse trabalho de uma espécie de contato, de conversa, de uma comunhão com os espíritos amigos, com Jesus, né, o nosso chamado anjo da guarda, espírito protetor, que a gente deve, né, acionar, evidentemente, porque é um irmão, uma irmã nossa que está pronto a nos ajudar. A oração faz um bem muito grande para todos nós e a gente precisa orar. Não é a quantidade, mas é a qualidade. A prece sincera, verdadeira, que vai nos transformar, porque ela tem a ver toda com a reforma íntima. Veja lá, orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Por quê? Porque ao orar, nós estamos nos despertando. Olha a vigilância. E a vigilância vai fazer com que nós tenhamos um olhar atento. Olha o olhar. Então, essa expressão, essa tríade, né, do olhar, vigiar e orar, está assim intrincada. Ela está intimamente vinculada para a gente poder ampliar essa nossa capacidade, não só cognitiva, de entendimento no lado informacional, e também da interpretação pelo conhecimento, mas do sentimento que nos toca a emoção, porque o Evangelho é coração. O Evangelho como roteiro e o Espiritismo como a luz. O roteiro de nossas vidas e a luz que nos permite enxergar amplamente, com segurança, para caminhar e encontrar o nosso destino. Isso o Espiritismo faz em nossa vida. Por isso, esse olhar também é importante, essa vigilância é fundamental e a oração é indispensável. Ainda bem que está gravando, né? Porque eu não vou dizer isso nunca mais desse jeito. Então, queridas e queridos, nós estamos aí a 1 minuto das 4 horas, né, aqui de Brasília. Para vocês aí já é 1 hora da tarde, é isso? É meio-dia? O que que é? 1 hora, né? Meio-dia. Então, se vocês tiverem alguma pergunta antes da gente fazer a prece final, que eu vou fazer, se permitir, musicada, vamos exercitar a caridade, pode ser? Vocês têm alguma pergunta sobre o que a gente falou? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Tudo ficou cristalino? Cristalino. É?
Só falta fazermos. Só falta fazer. Só falta botar em prática. Né? Botar em prática. Isso. E a gente já consegue botar em prática quando? Agora. Agora. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, fizeram uma entrevista com ela, mais de 20 perguntas, e 2 delas são tão interessantes que todos nós sabemos. Eu vou ser o entrevistador e vocês vão ser a Madre Teresa, tá bom? Tá? Qual que é o melhor dia? Hoje. Qual que é a melhor hora? Agora. É isso aí, todos nós sabemos, né? Melhor dia hoje, a melhor hora agora. Então, a gente já pode começar desde agora, né? Depois a gente vai fazer a prece, vai ter o almoço, né? Delicioso aí em família, tão gostoso vocês e família, né? Espírita, né? A fraternidade, essa comunhão, e a gente já pode sair com os sentimentos renovados, com a disposição renovada, para a gente sempre buscar fazer o melhor ao nosso alcance, reconhecendo que por mais que a gente faça, ainda será muito pouco diante do muito que temos recebido. Mas já vai ser a nossa entrega possível. E nos sintamos satisfeitos com isso. Porque se hoje a gente pode fazer uma entrega, amanhã a gente pode fazer outra, e depois de amanhã ainda uma outra. E assim a gente vai crescendo cada vez mais. Ok? Tudo bem? Então podemos fazer a prece? Podemos sim. Muito obrigada, querido Geraldo. Tantas reflexões aqui que você nos deixa para essa semana. E a gente, agradecimento aqui em nome da casa. Eu que agradeço a oportunidade, viu, gente? Uma simpatia a todos vocês aí, disciplinadamente sentadinhos, escutando com a maior paciência. Espero que tenha sido útil, né? E vamos então exercitar esse momento do olhar, do vigiar e do orar, desta prece que a gente faz. O olhar para Deus, o olhar para nós mesmos. A vigilância sobre as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a oração como esse valioso recurso de conexão com a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, como sendo o olhar de Deus na nossa vida. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus. Amém. Obrigado, queridas e queridos. Muito obrigado. Geraldo, mais uma vez,
Então, que todos possamos olhar a nós mesmos no olhar dos outros, né? Olhar, nos ver. Então, tá bom. Então, a gente não quer, mas a gente vai desligar para passarmos para o trabalho do passo, então. Ótimos trabalhos para vocês, queridos. Obrigado, viu? Obrigada, Geraldo, mais Tchau, uma tchau, vez. Manas. Com Deus.